Como investir em empresas americanas de forma mais segura, com maior retorno e menor imposto. Sim, nesse vídeo nós vamos falar sobre a melhor maneira de você dolarizar a sua carteira investindo em empresas americanas. E a melhor maneira para você. Além disso, está começando um novo ano, depois do carnaval começa um novo ano no Rio de Janeiro. Como eu vou investir em empresas americanas esse ano? Bom, fica no vídeo até o final que eu tenho certeza que além de você não ter nenhuma dúvida sobre como investir em empresas americanas, você vai saber como eu vou investir. Olá, eu sou o Bruno e se você não me conhece, eu falo sobre investimentos no canal. Uma pessoa simples que trabalha de carteira assinada, mas que poupa dinheiro e investe. Todo mês, eu faço isso já há 5 anos e resolvi compartilhar aqui no canal a minha experiência que está sendo muito gratificante para mim. Não só para mim, mas também como para toda a minha família. Falo sobre tudo aqui, como invisto em fundos imobiliários, em ações e também em empresas americanas. O rendimento que recebo dos meus investimentos já permitiria eu pagar todas as minhas contas. E eu comecei esse projeto 5 anos atrás. Se você quiser detalhes sobre isso, se inscreva no canal e acompanhe os outros vídeos. Hoje vamos falar como investir da melhor forma em empresas americanas. Primeiro de tudo, investir em empresas americanas, dolarizar uma parte da sua carteira é interessante? É lucrativo? É seguro? Vamos começar pelo final. É seguro? Bom, é importante reconhecer que o mercado de ações americano é um dos mais estáveis e confiáveis do mundo. As empresas americanas frequentemente são vistas como os líderes em seus setores, com muitas delas tendo operações internacionais. A economia americana também é apoiada por um governo relativamente estável e previsível. Então, segura é. É lucrativo? É produtivo o mercado americano? Bem, essa imagem mostra a produção da economia global resumida em um simples gráfico. Note que se comparado ao Brasil, a produção, a geração de riqueza é 10 vezes maior do que a do Brasil. E talvez você só invista no Brasil porque se sente mais familiarizado. Mas isso não faz muito sentido porque, afinal de contas, as empresas americanas fazem parte do seu dia a dia, assim como muitas empresas brasileiras. Assim como você conhece a Petrobras, a Vale, você também conhece a Netflix, a Microsoft, Coca-Cola, McDonald's. Então, de uma certa forma, as empresas americanas também são muito familiares, não é verdade? E talvez você invista só no Brasil, porque certamente é mais fácil analisar uma empresa brasileira do que uma empresa americana, isso é verdade. Mas o fato é de que se você investe mais em empresas brasileiras ou só investe em empresas brasileiras, pode ser até um fator psicológico do que racional, porque a economia americana é mais forte, tem empresas de ponta, empresas familiares para você, e é claro, no Brasil, apesar de ter empresas muito familiares, mais ainda, não está tão desenvolvido quanto os Estados Unidos, então tem potencial de valorização maior. Em tese, as empresas brasileiras comparado ao índice americano, o Ibovespa americano, raramente uma boa empresa brasileira, uma boa empresa, se valorizou mais do que o índice americano. E o Ibovespa brasileiro não ganhou do Ibovespa americano. O Ibovespa americano é o S&P 500, SP 500. Então sim, a Bolsa Americana se valorizou bastante nos últimos anos e tudo indica que é um bom investimento para o longo prazo. Na minha opinião, indispensável ter na carteira. E como ter o SP 500 na sua carteira? Bom, existem 3 formas de você investir em empresas americanas, basicamente. Mandando seu dinheiro para os Estados Unidos, abrindo conta em uma corretora americana, você pode comprar os BDRs aqui no Brasil, ou você pode comprar os fundos de investimentos também no Brasil, o ETF e VBB11. Mas a gente precisa definir qual era a melhor forma de investir para você. Cada uma pessoa tem uma particularidade. E quando eu comecei a estudar sobre investimentos, quase que eu cometi um erro grave, vou te contar. O assunto me interessa desde sempre, mas em 2016, 2017 eu estava estudando bastante sobre investimentos. Estudo até hoje, mas comecei nessa época. Mas já lá em 2017 eu tinha definido que investiria sim em empresas americanas, por tudo que estudei. Bom, então eu tinha decidido que ia investir em empresas americanas e também consumia bastante conteúdo naquela ocasião. Algum conteúdo também do YouTube. Em um determinado vídeo que eu assisti, um youtuber falou o seguinte: olha, invista em empresas americanas abrindo conta em uma corretora lá fora. E aí explicava passo a passo como abrir a conta nessa corretora e falava assim no final do vídeo: olha, para abrir conta nessa corretora, clique no link aqui embaixo. Nessa corretora aqui é que eu recomendo. Naquela ocasião, eu não entendia muito como funcionava essa relação de youtuber e empresas. Hoje, como eu sou youtuber, eu entendo um pouco melhor. E sei que existem relações comerciais entre empresas e youtubers para poder divulgar serviços e produtos. Não existe nada de errado nisso, não existe mal nenhum nisso.
Mas é muito importante que você entenda a tua necessidade, quais são os seus interesses, porque nessa relação existe um conflito de interesse. Na grande maioria das vezes, esses youtubers ganham comissão quando indicam determinada corretora. Mas será que essa corretora é boa para você? Será que faz sentido para você mandar dinheiro para o exterior? Existem vários detalhes que você precisa tomar conhecimento antes de tomar uma decisão. Estudando sobre a prática de investir no exterior, eu descobri que existe uma taxa de herança muito agressiva nos Estados Unidos. No Brasil também tem, mas varia entre 4% e 8%. Já nos Estados Unidos é de até 40%, exatamente isso. 40% de taxa sobre herança, sobre o total do seu patrimônio. Se comparado aqui no Brasil, a grande maioria dos estados é de 4%. Nesse caso, não existe nada que você possa fazer para evitar isso, mas pode consultar. Quanto é o ITC-MD no seu estado? E por que você deve se preocupar com isso? Bom, eu imagino que você, assim como eu, esteja construindo todo um patrimônio financeiro bastante significativo. Esse patrimônio ele vai ser forjado por muitos anos de trabalho e dedicação, disciplina. E é claro, em algum momento vai ser uma quantia bastante significativa e que você pretende transferir, obviamente, para aquelas pessoas que você ama. Seus filhos, sua esposa, sua mãe, seu pai, seus irmãos. Se você não tem herdeiros diretos, alguma pessoa da família que você tem muito apreço, muito carinho e que você gostaria de deixar em algum dia, aquele dia que você não estiver mais vivendo nesse mundo, você deixar esse dinheiro, esse patrimônio para alguém. Herdeiros diretos, esposa ou filhos, ou alguém da sua família. O fato é que esse imposto sobre herança nos Estados Unidos é como se, no dia do seu falecimento, a sua carteira de investimentos tivesse uma queda de 40%. É exatamente isso, uma facada de 40%. Imagina que você tem R$1 milhão investido nos Estados Unidos. Desse dinheiro, sua família vai receber menos do que 600. 400 mil fica lá só de imposto sobre herança. Mais taxas de transferência, é uma facada gigantesca. E é muito importante que você tenha conhecimento disso. E nem sempre isso é mencionado por um youtuber quando ele está fazendo propaganda de uma corretora americana. Então fique atento. Bom, o fato é que no meu caso especial, e acredito que talvez no seu caso, todo o patrimônio que eu estou construindo, é claro, para eu curtir na minha vida. Já estou curtindo, graças a Deus. Me sinto muito mais tranquilo financeiramente, sem preocupação. Pelo contrário, cada mês me animo mais, cada ano mais ainda. Meu patrimônio só aumenta, me dá liberdade para fazer escolhas e estou muito feliz. Já estou curtindo aos meus 40 e poucos anos. E ainda tem muitos anos ainda de jornada pela frente, se Deus quiser. Mas também, desde o início, eu construí esse projeto para minha família, meus filhos e minha esposa. Minha esposa também está curtindo bastante, meus filhos também curtem bastante. Eles já podem ver reflexo dessa transformação financeira na vida deles e certamente vão ser muito beneficiados quando eu e minha esposa já não estivermos mais aqui. Então eu sempre pensei muito neles também. E essa taxa sobre herança nos Estados Unidos, para mim, é impraticável. Então isso para mim foi determinante, decidi, não vou mandar dinheiro para os Estados Unidos, não quero ser taxado em 40% desse dinheiro. Então nesse caso me restou duas opções, os BDRs ou os ETFs. Bom, investir em BDRs permite que você compre ações de empresas americanas aqui no Brasil, na tua corretora, com muita facilidade. Na verdade, permite você comprar ações de empresas americanas através de instituições brasileiras. Por isso que quando você compra um BDR aqui no Brasil, você está comprando, na verdade, um recibo de compra de ação americana. Funciona, é fácil de comprar e é uma opção interessante para muitos investidores. Inclusive, você pode encontrar recomendação de compras de BDR, carteira recomendada, no site que eu já mostrei para vocês aqui várias vezes, o site do Investidor 10. É o site que eu uso para analisar ações e fundos imobiliários, mas lá também tem uma carteira recomendada de BDRs. Vale a pena dar uma olhada. Qual é a questão principal do BDR, na minha opinião? Primeiro que você não vai ser taxado em 40%. Isso é bom. Mas existe o spread bancário dessa instituição que garante para você os recibos de compra de ação. Então essa instituição brasileira compra ações lá nos Estados Unidos e dá para você um recibo. Todo esse trabalho, essa gestão, essa operação de valores gera um spread, é o custo do serviço delas. É daí que ela tira o dinheiro dela, uma diferença entre o quanto ela compra lá e o quanto ela vende para você. E esse spread pode ser de até 2%. Então não é pouco, é significativo. Então esse spread, esse custo garante liquidez, essa disponibilidade da ação para você comprar, mas também não é tanta liquidez, existe um probleminha de liquidez nos BDRs, que acaba gerando um custo maior. Então existe um custo para gerar liquidez, mas a liquidez também não é muito boa. Mas não tem a cobrança dos 40% sobre herança. Então o que avaliar também como adicional? Bom, para escolher BDRs americanas, você também precisa escolher empresas americanas, analisar, avaliar empresas americanas
que pode não ser uma tarefa muito simples para você, assim como não é para mim. Ler relatórios em inglês, estudar o mercado americano, que é mais complexo do que aqui no Brasil, mais sólido, mais seguro, não quer dizer que é mais simples. O simples fato da barreira de idioma pode ser sim um impedimento para você analisar uma empresa com profundidade. Fazer uma simples leitura em inglês, uma pessoa esforçada consegue fazer com facilidade, mas entender com profundidade as nuances do idioma para entender exatamente o que aquele relatório quer dizer para você, não é uma coisa simples, acredite. Não subestime a complexidade de analisar uma ação com relatórios em inglês. Se você não tiver domínio pleno do idioma, assim como eu não tenho, pode ser difícil para você. Então, na minha opinião, comprar BDR é melhor do que você abrir uma conta em uma corretora americana, lá fora, por causa do imposto de 40% e de taxas adicionais também, como IOF, quando você manda dinheiro para o exterior. E além disso, se você não quiser seguir uma carteira recomendada de um analista, como eu acabei de te mostrar lá do site do Investidor 10, de empresas americanas com potencial de valorização e tudo mais, se você não gosta dessa ideia de seguir uma carteira recomendada, se você gosta de escolher seus próprios ativos, vai ser sim mais trabalhoso para você comprar BDRs. Então, resumindo, BDR não é a pior opção, mas também não é a melhor, principalmente se você for iniciante. E por isso agora eu vou te mostrar a terceira opção, o ETF IVVB11. O ETF IVVB11 é um fundo de investimento que replica o SP500, o SP 500 que eu já falei aqui. As 500 maiores empresas americanas estão nesse índice. É o Ibovespa americano. E você comprando uma cota desse ETF, você está investindo automaticamente nessas 500 empresas, maiores empresas americanas. Com muita simplicidade, na sua corretora aqui no Brasil, uma cota do ETF IVVB11 tu compra em 2 minutos. E a partir de aproximadamente R$220. Comprando esse ETF, você está investindo em empresas americanas de uma forma passiva. O que é investir de forma passiva? Você não está escolhendo as ações. Você está investindo em um índice que já selecionou as 500 melhores empresas. E nesse ETF, nesse índice SP500, você vai encontrar empresas como Netflix, Amazon, Microsoft, Facebook, McDonald's, Nike e muitas outras, sem necessidade de você ter que avaliar uma empresa individualmente, ler relatórios em inglês ou escolher ações de uma carteira recomendada, que você pode se sentir muito confiante nisso ou não. É uma decisão que você vai ter que tomar. Mas, de novo, de fato é mais complexo você investir em empresas americanas individualmente. E aí o próximo passo é avaliar o seguinte: investir no ETF IVVB11 foi lucrativo? É interessante? Bom, de novo, se comparado à Bolsa Brasileira, a Bolsa Americana, representada nesse ETF IVVB11, teve uma alta expressiva, ganhou disparado da Bolsa Brasileira. E mesmo se comparado o ETF, a Bolsa Americana, com as melhores empresas brasileiras, mesmo assim é difícil você encontrar uma empresa brasileira que tenha ganhado do índice americano, o ETF IVVB11. E isso acontece também porque toda vez que o dólar sobe, como essa parte da sua carteira está dolarizada em empresas americanas, quando o dólar sobe, o ETF IVVB11 sobe também. Então você ganha no potencial de valorização das empresas americanas e também com a flutuação cambial. E diga-se de passagem, o dólar tem subido bastante aqui no Brasil. Subiu muito nos últimos anos. Mesmo com a queda recente do índice SP500, novamente o ETF IVVB11, mesmo com a queda recente, está ganhando disparado do Brasil. Então, resumindo, investir no exterior, abrindo uma conta lá fora, é viável, é possível, de alguma forma é prático, porque existem empresas brasileiras que facilitam o acesso a empresas americanas, corretoras americanas, mas não recomendo se você tem esposa, filhos, mãe, pai, que podem herdar esse teu patrimônio. Irmão ou qualquer outro familiar, possível herdeiro, vai sofrer com uma taxação de até 40% sobre tua herança. É claro, é herança, mas pensa bem, vale a pena? Existe recompensa para você aderir a essa facada que pode ser de até 40%? É tão vantajoso assim investir nos Estados Unidos, abrir conta em uma corretora lá? Pelo que eu vejo, não. E os dados mostram que não. É claro que em casos especiais, se você não tiver nenhum herdeiro, aí sim você deve avaliar novamente. Mas mesmo assim, se você não tiver herdeiro nenhum, pode ter uma pessoa muito querida, que não é da sua família, não é um herdeiro legal, mas que você pode deixar um testamento. Então a possibilidade de não ter nenhum herdeiro e de não ter ninguém no teu testamento é quase nula. Por isso que eu acho das opções, essa é a menos interessante, abrir uma conta lá fora. Mas então vamos aos BDRs. É possível, é válido, é fácil de investir na sua corretora aqui mesmo, muito prático. Você pode encontrar carteiras recomendadas na tua corretora ou lá no site que te mostrei, do Investidor 10. Mas se você não quiser utilizar esses dados de carteira recomendada, vai ser trabalhoso para você decidir qual empresa você vai investir. É claro que você não vai simplesmente comprar ações da Netflix só porque você assiste Netflix. Você vai comprar ações da Coca-Cola só porque você bebe Coca-Cola? Não parece ser uma atitude de investidor.
Você precisa analisar os números, faturamento, receita, analisar profundamente uma empresa antes de tomar uma decisão. E no caso do BDR também tem o fator do spread bancário, a diferença em que a instituição brasileira compra a ação e o preço que ela vende para você. E esse spread bancário, que pode chegar até 2%, pode corroer a tua rentabilidade no longo prazo. Além do spread, a falta de liquidez do BDR. Então, o BDR também não é a melhor opção, na minha opinião. E o ETF IVVB11 se mostra aí, na minha opinião, como a melhor opção, principalmente se você é um investidor iniciante e está investindo ainda pouco. É prático, é simples, funciona, garante alta rentabilidade, não tem a taxação de 40% sobre herança, mas tem uma taxa, que é 15% sobre a rentabilidade em caso de venda do teu ETF, mas o BDR tem a mesma taxação. Então estão empatados aí, 15% sobre o seu lucro. Mas, na minha opinião, a maneira mais interessante para o investidor iniciante de dolarizar sua carteira continua sendo o ETF IVVB11, mesmo em 2023. Antes de finalizar o vídeo, vou mostrar para você algumas comparações aqui em relação às taxas. Bom, no ETF IVVB11 e no BDR, existe a taxação do imposto de renda no momento de venda, venda com lucro. E essa taxação é de 15%. Se você comprou, por exemplo, R$8.000 do ETF ou R$8.000 de BDRs, e esse investimento saiu de 8 mil para 12 mil, se valorizou R$4.000, no momento da venda você vai pagar 15% sobre esse lucro. 15% de 4 mil do seu lucro dá R$600, é o que você vai pagar de taxa. Agora vamos falar sobre a taxa sobre herança em TCMD. Se você tiver R$12.000 investidos lá nos Estados Unidos e vier a falecer, vai ser descontado R$4.800 da tua herança. R$4.800. E se teus investimentos estivessem só aqui no Brasil, a taxa, o ITCMD, seria muito provavelmente de 4%, dependendo do teu estado. Se aqui em São Paulo é 4%, Rio Grande do Sul também, no Distrito Federal é 4%, no Rio de Janeiro é um pouquinho maior. Mas se você estivesse em São Paulo, por exemplo, seria descontado 4% da tua herança, R$480. Então, nota-se que é uma diferença muito grande. Bom, depois dessa análise, em 2023, depois do Carnaval, o ano está começando, como que eu vou investir em empresas americanas? Como eu vou investir? Eu vou continuar investindo através do ETF IVVB11, por causa de todos os motivos que mencionei aqui. Cabe a você avaliar como você vai investir. É claro que a minha opinião pode mudar ao longo dos anos, se mudar alguma coisa na legislação, na taxação, no Brasil e lá fora. Mas, por enquanto, fazendo comparações em relação às possibilidades, não vejo motivo para mudar de estratégia. Em 2023, nada mudou. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a tomar uma decisão. Existem várias opções, todas elas são válidas, vai depender do teu perfil. Mas é importante que você tome uma decisão de qual é a melhor maneira de investir no exterior para você. Lembre do conflito de interesse que existem em alguns youtubers que indicam para você abrir conta em uma corretora americana ou porque é dono da corretora, ou porque vai receber comissão para isso. Fique atento que eu estou aqui pensando no que é melhor para você. Não existe nada de ilegal em indicar para você uma corretora, desde que a análise seja honesta, transparente e que você tenha conhecimento de todos os detalhes. E arrematando o vídeo no finalzinho, eu recomendo bastante sim que você invista uma parte do seu patrimônio em empresas americanas. Afinal de contas, te dei vários motivos aqui para isso. Grandes empresas, empresas de ponta, líderes em seus setores, no mundo todo, e se mostrou bastante lucrativo nos últimos anos. Para o brasileiro, dolarizar a carteira, na minha opinião, é fundamental. Toda vez que o dólar subir, existe uma grande chance de seu patrimônio subir também. Obviamente, se tiver empresas americanas na sua carteira. E seja como for, BDRs, ETFs ou até abrindo conta lá fora. Um grande abraço para você, tudo de bom e até o próximo vídeo.